Olá, minha querida Graça e Paz, tudo bem? Hoje eu vim aqui mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar sobre uma mulher que foi importante na Bíblia. Eu gostaria de falar de Maria, aquela que foi escolhida, que foi agraciada para ser a mãe do Filho do Deus Todo-Poderoso. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 26 em diante, que diz assim: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus, ela nos mostra que Maria obedeceu a Deus, pois ela sabia que o seu maior compromisso era com Ele. Mesmo Maria com dúvidas em relação ao seu chamado, em relação à sua vocação, Maria se colocou à total dependência de Deus. É óbvio, né? Ficou claro que Maria teve dúvidas, que Maria ficou com medo, né? Como diz a própria palavra, que Maria ficou perturbada com aquela situação, mas mesmo assim, Maria decidiu obedecer à palavra de Deus, né? Maria, ela ficou preocupada, ela tinha dúvidas, né? Como seria o seu futuro, né? O que iria acontecer lá na frente, pois ela era uma mulher virgem, né? E ela estava prometida a José, ela era noiva de José. E o que seria dela, né? O que iriam pensar dela? Ela estava preocupada com seu futuro. Mas mesmo com dúvidas, né? Mesmo com todas essas indagações, Maria tão somente obedeceu a palavra de Deus. A insegurança, o temor não a venceram. Pelo contrário, ela se dispôs a cumprir a vontade do Senhor. E lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 38, ela diz, né? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Olha só como é linda essa palavra, como ela demonstra uma fé grandiosa em Deus, né? Naquele momento, ela não tinha a dimensão do que iria acontecer. Ela não tinha dimensão do que era carregar o Filho de Deus em seu ventre. E tão pouco ela saberia do que iria acontecer lá na frente, que o seu filho seria crucificado. Ela não sabia de nada o que ia acontecer lá na frente, mas ela tão somente obedeceu a palavra de Deus. Maria, ela escolheu viver pela fé, que significa dar um passo de obediência. Mesmo quando eu e você temos dúvidas e não sabemos o que nos espera, não sabemos o que fazer diante das circunstâncias, nós precisamos escolher viver pela fé. Não é fácil viver pela fé, porque nós não sabemos
o que nos espera. Nós não sabemos o que irá acontecer, mas nós temos que ter a convicção no nosso coração de que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Que a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, são pensamento de coisas boas, não são pensamentos de nos causar dano. Deus sempre tem o melhor para nós. Então nós precisamos escolher viver pela fé, né? E escolher viver pela fé é dar um passo de obediência. A vida de humildade e devoção a Deus que Maria teve, ela nos inspira a servir ao Senhor. Que nós possamos se inspirar em Maria, que nós possamos ter uma vida de humildade, que nós possamos ter uma vida de obediência, que nós possamos escolher viver pela fé, né? É fácil? Não é fácil, mas com Deus tudo é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então que nós possamos se inspirar em Maria, que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus, que nós possamos viver pela fé. Amém, minha amada? Que Deus te abençoe e que você tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Tchau, tchau.